Aumento peniano, preenchimento peniano, bioplastia. Isso é um assunto que está muito na moda agora. Muitos pacientes procuram e querem entender um pouco mais, ou porque querem fazer, ou porque têm curiosidade. E mesmo dentro da comunidade urológica, isso é um tema que está sendo bastante discutido por algumas mudanças e algumas novidades que a gente tem aí entrando no mercado. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou andrologista e urologista e hoje eu vou falar sobre aumento peniano. Já faz muito tempo que a gente vê no consultório uma preocupação de muitos homens em relação ao tamanho do pênis. Boa parte desses homens ficam preocupados ou quando são mais jovens e começam a frequentar vestiário e se comparar com algum colega, ou eventualmente com algum filme que ele assistiu pornográfico e acaba comparando com aquilo que ele viu ali no filme. Isso acaba trazendo uma insegurança e a pessoa fica preocupada com isso e isso acaba sendo levado ao longo da vida. De maneira geral, a gente nunca teve boas opções para aumento peniano, né? Porque as cirurgias que são, no fundo, estéticas, elas não mudam nada em relação à função, elas sempre foram muito agressivas. Então a gente sempre colocou como médico que não vale a pena você fazer uma cirurgia agressiva, invasiva e se submeter a um risco maior para ter um aumento que vai ser só estético, não vai te trazer uma melhora em relação à função. Ainda assim, no mundo inteiro existe essa busca do homem para um pênis maior ou mais grosso, porque isso é um símbolo de virilidade, de potência, de ser mais desejado. Então isso sempre foi procurado. Nos últimos anos, em alguns locais do mundo, começou a ser estudado o ácido hialurônico como preenchedor. Existem outros preenchedores que já foram utilizados, como PMMA ou gordura, mas de maneira geral eles não são tão bons ou eventualmente eles são até perigosos, sendo proscritos pela boa maior parte das sociedades, tanto brasileiras quanto do resto do mundo. O ácido hialurônico ele entrou nesse cenário e ele veio como uma possibilidade, principalmente para o engrossamento, né? Então a gente preenche o pênis aumentando o calibre, e ele veio como uma possibilidade um pouco mais segura, uma vez que os estudos que foram feitos até agora, embora com poucas pessoas, eles mostraram que existe um bom resultado em relação à satisfação do paciente e existem poucos efeitos colaterais realmente perigosos. Especificamente de um ano e meio para cá, aqui no Brasil, algumas marcas de ácido hialurônico chegaram no mercado e têm propagado muito esse procedimento. Cada vez mais urologistas têm feito esse procedimento que é considerado estético, com bons resultados, ou pelo menos com uma boa satisfação do paciente. Hoje em dia, a gente sabe que existe essa possibilidade de preenchimento peniano e é mais seguro, não expõe tanto o paciente a riscos mais graves aí. Claro que a gente precisa saber aí, entender melhor, né? Quem são as pessoas que de fato se beneficiam com isso? Será que existem pessoas que têm um pênis que já está num tamanho bom e eventualmente não estão satisfeitos e não tem nenhum limite aí para esse preenchimento? Será que tem pessoas que fazem isso só para agradar outras pessoas? Será que tem pessoas que acreditam que vai ter uma melhora da função do pênis só porque ele está maior? Então é importante, quando a gente tem um paciente assim, a gente entender o que o paciente busca com esse procedimento. Se de fato é algo só mais estético mesmo, ou se ele tem alguma expectativa que pode ser frustrada com um preenchimento. Se ele busca alguma coisa que só um preenchimento peniano não vai conseguir resolver. Em pacientes bem indicados, pessoas que realmente querem melhorar ali a autoestima, eu acho super válido. Então as pessoas buscam, têm consciência do que elas estão procurando e querem, por motivo estético, aumentar um pouco a grossura. O ácido hialurônico ele é injetado no pênis e, dependendo do tamanho do pênis, a gente vai usar mais ou menos ácido hialurônico. A ideia é que a gente consiga aumentar a grossura, então ele aumenta a circunferência do pênis e ele tem uma tendência a aumentar um pouco o comprimento do pênis quando ele está flácido, né? Então, quando está flácido, que ele está mais encolhido, existe uma tendência a diminuir um pouco menos. Quando ele está ereto, a gente também tem esse aumento porque o ácido hialurônico ele tem uma tendência a se espalhar por todo o corpo do pênis. Outra coisa que frequentemente os pacientes procuram saber é quanto tempo dura esse preenchimento. Porque as pessoas já têm algum conhecimento sobre preenchimentos, principalmente na região da face, então com harmonização facial, e sabem que ácido hialurônico é temporário. Dessa mesma forma acontece no pênis. Então a injeção de ácido hialurônico ela tem um tempo e depois ele vai sendo reabsorvido pelo corpo. De maneira geral, esse tempo ele vai variar de acordo com o fabricante, mas ele vai variar aí entre mais ou menos um ano e meio até 2 anos. É possível depois disso fazer reaplicações e às vezes essa reabsorção ela não é homogênea, né? Então a gente às vezes não precisa colocar a mesma quantidade que foi colocada da primeira vez para manter aí aquele efeito se a pessoa ficou satisfeita.
Você tem alguma dúvida sobre preenchimento ou tem algum interesse em aumentar o pênis? Se sim, coloca aqui nos comentários abaixo, eu vou ficar mais do que feliz de responder você. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não curtiu, compartilhou e se inscreveu no canal, faça isso agora porque isso ajuda muito a gente crescer e levar essas informações para mais pessoas. Um abraço e até a próxima.